Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vou falar de assuntos relacionados às redes sociais e, lógico, vinculados ao futebol. Começo papeando sobre os caça-cliques, conhecidos também como clickbaits, que inundam todas as redes sociais em todos os seus segmentos. No futebol, é uma tática utilizada pelos influenciadores no sentido de obter visualizações para seus vídeos ou postagens. Com certeza haverá um momento em que o público, aquele que consulta as redes para obter informação, cairá na real e literalmente deixará de frequentar os espaços desses espertalhões e migrará para aqueles que tratam a comunicação com mais respeito. Restará para esses ladrões de cliques apenas os ignorantes, os abobados, os burros, na verdade, como público cativo. Aqui vou falar de um grupo desses idiotas que se especializaram em explorar um nicho, um pedacinho desse mundinho imbecil que aglomera os bobinhos da internet. E um dos motivos pelos quais eu desejo a venda do futebol para um investidor, dono ou nome que queiram dar, é que estou cansado de ouvir ou ler notícias sobre o jogador que quer deixar o clube. É um tal de fulano recebeu proposta, Beltrano disse que ao voltar da Copa do Mundo deseja retornar ao seu país de origem, Cicrano está de birrinha porque não foi escalado, e outras baboseiras a que nos acostumamos e que nos metem tanto medo. Somos bombardeados por ameaças que nos fazem tremer. O que vamos fazer se esse jogador for embora? E agora, quem vamos colocar em seu lugar? Transformamos-nos naquele personagem do quadro cômico que diz: quem poderá nos salvar? Caramba, com certeza quando tivermos um comandante que tenha colocado seu suado dinheiro no futebol, espero não ter mais como suportar esse tipo de imposição. Quem colocar seu dedo, além do seu dinheiro, desejará fazer valer sua vontade e não a dos mimizentos jogadores de hoje. Estou de saco cheio de jogadores que ganham muito mais de 100 mil reais, e olha que estou sendo humilde, e parecem crianças mimadas. Adoro o futebol americano, onde os caras faturam muito mais e são capazes de quebrar a cabeça literalmente em todos os jogos que disputam, como se cada um fosse uma final de campeonato. O futebol, e principalmente o brasileiro, está repleto de jogadores que só se preocupam com seus vencimentos e para onde vão quando acabam as temporadas. Não há mais amor ou respeito ao clube que os pagam, e muito menos respeito aos torcedores que, em última instância, é quem lhes garante o sustento. E esse é o segundo assunto de hoje: o público representado pelo torcedor. O dia em que o futebol deixar de ter público, eles vão deixar de receber a bolada que ganham. Por isso, para a CBF, para os clubes, para os patrocinadores, para os jogadores e para todos que vivem do segmento futebol, o torcedor é a razão de circular tanto dinheiro em seus cofres. Mas ele é bem tratado? Parem para pensar. O transporte para as praças esportivas é de qualidade, as vias de acesso são boas e bem policiadas, os estádios são bem geridos, bem conservados, os ingressos são fornecidos visando facilitar a aquisição pelo torcedor ou são modelados de forma a facilitar a vida das plataformas que vendem? Em que lugar nessa enorme fila de beneficiários fica o torcedor? Ano que vem teremos uma Copa do Mundo de Futebol Feminina no Brasil. Já pararam para saber o que estão pensando fazer para o bem-estar do torcedor? Como atrair o público e transformá-lo num fã desse segmento do esporte? Nos Estados Unidos, um país em que o pessoal de esquerda adora criticar quando tratam de assuntos relativos à inclusão social, o futebol feminino está muito mais desenvolvido porque lá ele é praticado normalmente e faz parte das atividades esportivas curriculares. Daí surgem as grandes jogadoras.
E essa semana a seleção delas está disputando amistosos no Brasil como preparação e adaptação para a Copa do Mundo do ano que vem. E nós? Cadê o incentivo que os políticos, inclusive os da esquerda, dão para aumentar os praticantes do futebol feminino? Será que eles acham que o futebol é muito violento e essa turma tem medo de lutar por esse esporte por achar que isso pode se contrapor às pautas da defesa das minorias, dos fracos e oprimidos e, por que não dizer, das mulheres? Como estamos nos preparando para a Copa do Mundo Feminina? Eu sei que o álbum sobre a Copa do Mundo deste ano está fazendo enorme sucesso. Muitas pessoas estão gastando muita grana comprando pacotes e mais pacotes de figurinhas, com o objetivo de preencher o mais rapidamente possível o álbum. O mercado paralelo de venda e troca também está pegando fogo. Existe um mercado aquecido neste segmento. Pessoas de todas as idades estão conhecendo quem são os jogadores que disputarão os jogos. Mesmo que a impressão dos álbuns e figurinhas tenha acontecido antes das seleções serem convocadas definitivamente, a atração para todos que gostam do futebol tem sido enorme. Espero que haja preocupação também em emitir impressão daqueles jogadores que não constam na impressão original, mas tenham sido chamados na convocação final de suas seleções. Isso faria mais sentido para os colecionadores. A competição está dividida em 12 grupos de 4 seleções cada. O Brasil jogará contra o Marrocos dia 13 de junho, sábado às 19 horas, no estádio de Nova York, em Nova Jersey. Depois jogará contra o Haiti dia 19 de junho, sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos, no estádio da Filadélfia. E terminará as classificatórias na quarta-feira, 24 de junho, às 19 horas, contra a Escócia, no estádio de Miami. Daí em diante, só Deus sabe. Por enquanto é isso, amigo. Até o próximo Café da Colina e não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta, às 7h30 da manhã. E se quiser que fale de um assunto específico, me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.